gloriosa, chamada família. E te louvo, ó Deus, porque o Senhor uniu homem e mulher nos santos laços do matrimônio, para poder viver, para poder glorificar ao Senhor e bendizer o teu bendito nome, Senhor, e mostrar ao mundo caído que vale a pena casar e permanecer casado. Para isso, Senhor, o Senhor tem nos deixado um manual, a tua palavra, para que possamos, ó Deus, aprender como, ó Deus, viver de maneira digna do Senhor no casamento. E nessa noite, Senhor, a nossa oração é que o Senhor novamente mostre para nós, por meio da tua palavra, os propósitos benditos do casamento e como nós podemos assim cumprir os propósitos estabelecidos pelo Senhor. Então fale conosco, Deus, por meio da tua palavra. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Gênesis capítulo 2, verso 21 até o versículo 24. Assim diz a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lá trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o nosso texto de introdução, porque aqui nós podemos ver o primeiro casamento, né? Adão e Eva se casaram. E a expressão utilizada por Deus, agora os dois são uma só carne. Você já parou para pensar nisso, uma só carne? Eu gosto de pensar nessa instrução, nessa ilustração de uma só carne, pensando no café com leite. Café preto, café. Você toma café e tem o gosto do quê? Café. Aí tem o leite branquinho. Você toma leite, tem o gosto de leite. Quando você se mistura, vira café com leite. Já tem gosto de café e de leite. É um novo gosto, é um novo sabor. E aí, se eu pedisse para você separar e voltar o que era original, você conseguiria? Por quê? Misturou, né? Tem como voltar atrás, mas já era. Tornou agora uma coisa só, café com leite. Se isso é realidade no mundo material, pensando no café com leite, espiritualmente é isso que Deus está dizendo. Quando o homem deixa a sua casa e toma uma mulher, e agora essa mulher torna sua esposa, agora é uma só carne. Não tem como, biblicamente falando, separar mais. Casou, agora é uma só carne. Vai viver, tem que viver. E graças a Deus por isso, não é verdade, gente? Graças a Deus. E a pergunta que nós fazemos é: como nós podemos viver bem? Porque eu sou casado há 20 anos. Quem tem mais de 20 anos de casado aqui? Algumas mãos. É fácil viver, gente, com marido e mulher? Não é fácil, né? Todo dia que a coisa é só flores,
é só amor, poesia do Anderson aqui, né? Como todo dia fosse daquele jeito, mas não é. Nós somos pecadores, nós pecamos, eu peco contra minha esposa, muitas vezes ela peca contra mim, e tem hora que dá vontade de vamos embora, vamos para cada um do seu canto. Mas aí a gente volta para a palavra, a Bíblia diz que torna café com leite uma só carne, não pode separar, e agora nós precisamos resolver os problemas. Então, pensando nisso, o tema que me foi passado, vamos ver se vai funcionar aqui agora. Pode se virar? O Anderson pediu para me falar sobre papéis. Papéis do marido / noivo, papéis da esposa noivo. O que nós precisamos fazer biblicamente para esse relacionamento de uma só carne funcionar e funcionar bem conforme Deus planejou? E aí, irmãos, é gostoso nós voltarmos para a palavra, porque a Bíblia é um verdadeiro manual. A Bíblia vai dizer exatamente o que eu preciso fazer como marido, o que você precisa fazer. A Bíblia vai dizer o que a sua esposa precisa fazer. E às vezes o que Deus pede para nós fazer, nós não concordamos muito não, mas nós precisamos fazer. Às vezes não é fácil fazer, mas nós precisamos fazer. Então, eu quero começar com esse texto, eu quero sempre que você pense naquilo que nós vamos falar, olhando não para você, olhando não para a sua esposa, não para o seu esposo. Eu quero que você olhe sempre para o referencial, que é Deus, que é a sua palavra. Porque se nós olharmos um para o outro, não vai ser fácil. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e Deus está dizendo que é isso que nós devemos fazer, nós vamos ter ânimo para fazer porque Ele nos dará. Então, pensando nisso, irmãos, eu quero começar pensando com você. Primeiro, qual que é o papel do marido para o casamento dar certo? O que o marido deve fazer? E aí, se eu for perguntar para você, principalmente os irmãos aí que têm mais tempo de casado, né? A gente vai ter algumas coisas para dizer, porque nós já caminhamos um pouquinho, já sabemos algumas coisas. A pergunta é, será que aquilo que nós pensamos está alinhado com aquilo que as Escrituras dizem? Então, eu quero voltar para as Escrituras e pensar e mostrar para você que o papel do marido não é que ele faça o que ele acha correto fazer, nem o que a esposa acha correto que ele faça, mas que ele faça aquilo que Deus quer que ele faça. E a Bíblia diz que para esse casamento ser bem sucedido, o marido ele precisa agir como Cristo. E quando eu penso sobre isso, eu encontro 3 verdades para o casamento, olhando para o exemplo de Cristo. E o primeiro papel que eu quero destacar, olhando para as Escrituras, é que o marido, ele precisa ser um amante. O marido precisa ser aquela pessoa que ame a sua esposa. Agora, lembra que eu falei que nós temos que voltar para o referencial? Não é o amor segundo a minha definição de amor, mas é o amor segundo a definição de Cristo. E olha esse texto como ele é interessante. Efésios 5, 25. O texto diz: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, como é que o marido tem que amar a sua esposa? Como Cristo amou a igreja. Esse é o referencial. O meu referencial para amar a minha esposa, para cuidar da minha esposa, é olhar para Cristo. E aí nós perguntamos:
Agora, como é que Cristo amou a igreja? Como é que Cristo amou a igreja? Porque, irmãos, é importante nós pensarmos nessa questão do amor, porque para nós, nesse mundo caído, o nosso conceito de amor é muito emocional, é baseado nas emoções. Por exemplo, eu acordo bem, estou feliz, estou contente, estou alegre, tudo está indo bem. É fácil amar a esposa quando eu estou bem, não é verdade? Hoje ela não brigou comigo, não pegou no meu pé porque eu deixei a toalha em cima da cama. Ela não pegou no meu pé porque eu não desagradei ela de alguma coisa que ela queria tanto que eu fizesse, eu fiz mais ou menos. E ela está muito bem comigo hoje, então é fácil amar nessas circunstâncias. Mas quando eu penso nesse amor de Cristo, irmãos, o amor de Cristo nunca foi baseado em meramente emoções. O amor de Cristo foi baseado em decisões de amar. Haja vista, João 3,16, vocês conhecem o qual? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Esse amor de Deus para conosco é baseado no quê? Em dar. Vocês observaram? Porque Deus amou e Ele deu. Agora, eu mereci que Ele viesse e morresse naquela cruz comigo. Você merecia. Então você percebe que o amor é uma ação que dá e que não envolve merecimento da parte da outra pessoa. Nós vamos entender isso. Um outro texto que é bem interessante é Gálatas. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Novamente, a ideia: amor, deu. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos um amor que é um amor que se dá, que vai em direção da outra pessoa e pratica uma ação para o bem daquela pessoa. Então, quando a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa assim como Cristo amou, é dessa forma. Ele é o nosso referencial. É esse tipo de amor que Ele quer. E aí, quando eu paro para pensar um pouquinho mais na descrição desse amor, como que Cristo Ele mostra como Ele nos amou, nós podemos ver em várias áreas. Por exemplo, espiritualmente, Cristo se deu espiritualmente e nos ajuda a amar a nossa esposa espiritualmente. O texto de Romanos capítulo 5, verso 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Maridos, quanto você tem de amar a sua esposa? Sim. Mesmo quando ela pecar contra você. Então, quando ela pecar contra você, não pense em separação. Pense em como você deve amá-la. Pense como você pode, de forma propositiva, demonstrar o quanto que você a ama, perdoando, restaurando, buscando o melhor para ela. Nosso referencial é Cristo. Outra verdade interessante, eu não vou conseguir ler tudo aqui também, mas depois eu posso mandar para você, se assim for permitido. O amor do marido para com a sua esposa, segundo o amor de Cristo, ele precisa ser um amor interminável. Olha o texto de Romanos 8:39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo
Jesus, nosso Senhor. Até quando você deve amar a sua esposa? Até o fim. Até o último dia da sua vida ou da vida dela. O amor não deve terminar. É muito comum, eu trabalho na minha igreja com aconselhamento bíblico. E é muito comum as pessoas chegarem para mim: pastor, sabe o que é, pastor? Eu quero me separar. E aí eu pergunto: por que você quer se separar? E a pessoa vem para mim e pergunta: pastor, porque eu não amo mais a minha esposa, porque eu não amo mais o meu marido. Como assim não ama? O que você acha que eu devo falar para uma pessoa dessa? Vamos abrir as Escrituras, que eu vou te ensinar biblicamente o que é o amor. O amor é decisão, é atitudes diárias de obediência ao Senhor. Lembrando que deixa o homem pai e mãe, une a sua mulher, torna os dois uma. Então vamos voltar para o piano. Lembro de uma história, uma ilustração de um jovem puritano, e ele estava servindo a Deus na igreja, e ele era muito achegado, muito próximo com a sua esposa. E aí o pastor disse para ele assim: meu filho, o seu problema é que você ama demais a sua esposa. Aí ele pensou: como assim amo demais a minha esposa? Aí ele começou a pensar naquilo, e aí ele foi para casa. Aí veio o texto de Efésios 5 na mente dele. E aí ele voltou para o pastor e falou assim: pastor, como é que eu posso amar a minha esposa quando a Bíblia diz que eu tenho que amar a minha esposa assim como Cristo amou a sua igreja? E tem muita coisa que Cristo fez na sua igreja que eu não faço com a minha esposa. Aí aquele pastor virou para ele e falou assim: muito bem, meu filho, vai para casa e ama a sua esposa. Então é esse tipo de amor com decisão que nós temos que ter para com a nossa esposa. Segundo papel do marido: o marido precisa ser um aprendiz da sua esposa. Ele precisa estudar a sua esposa. Abra a palavra de Deus. Deixa que está aqui já na tela. Vamos, maridos, comigo? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça divina, para que não se interrompam as vossas orações. 1 Pedro 3,7. O que esse texto está dizendo? Marido, vivei a vida como um lar com discernimento. O que isso aqui está dizendo? Com essa palavra discernimento, olha, procure compreender quem é essa mulher que está com você. Estude ela. Olhe para a vida dela, olhe para aquilo que ela fala, olhe para aquilo que está acontecendo com ela. Estude a sua esposa, conheça a sua esposa. Irmãos, não importa o tempo que você tem de casado, você não conhece a sua esposa o suficiente. Não conhece. Aí você fala: pastor, mas eu tenho 50 anos. Não conhece. Porque o coração do homem, irmãos, é só Deus que conhece. Mas você pode buscar esse conhecimento. E isso, homens, leva tempo, leva esforço. Você precisa investir esforço para você conhecer o coração da sua esposa, conhecer essa mulher que todo dia se deita com você, que se levanta com você, que vive a vida comum do lar com você. Então você precisa buscar esse conhecimento. Há um excelente livro
escrito por um homem chamado Lupriolo, chamado Maridos Buscando a Excelência. Eu indico para os irmãos. É um livro maravilhoso para ajudar você a conhecer a sua esposa melhor, fazer perguntas difíceis para ela. Você vai fazer a seguinte pergunta para a sua esposa: querida, diga 5 coisas que você não gosta que eu faço. Você é corajoso o suficiente para fazer isso? Deveria. Porque isso vai te ajudar a conhecer um pouco dela. Querida, me fala 5 coisas que você gosta de fazer que eu nunca fiz com você. Talvez 5 vai ser pouco na lista dela, mas você precisa buscar conhecer essa mulher que está do seu lado. E novamente o nosso referencial é Deus. Eu preciso buscar esse conhecimento porque Deus assim pede. O Senhor disse quando eu viver a vida lá com discernimento, conhecendo essa esposa que está do meu lado. Terceiro papel: liderar a sua esposa. Liderar a sua esposa. O texto de Efésios 5:23 é muito instrutivo para nós. Porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do povo. A ideia, irmão, é que você precisa conduzir a sua esposa no seu lado. Abaixo de Deus é você. E você precisa liderar o seu lado. Você precisa liderar a sua esposa. Agora, antes de eu mostrar para você alguns textos que é importante nós pensarmos nisso sobre liderança, eu quero dizer para você 2 coisas que não é liderança. Lembre-se, liderança não é ser um ditador. Tem muitos maridos que confundem isso. Eu falo, você obedece. Porque quem manda aqui sou eu. Isso não está nas Escrituras. A nossa liderança é uma liderança amorosa. A nossa liderança é uma liderança baseada no amor que se sacrifica, no amor que se dá em prol da esposa, que se dá em prol do lar, buscando o melhor para o lar. Então não é agir como um ditador. Liderança não é ouvir a esposa nas tomadas de decisões. Tem marido que toma as decisões sem sequer consultar a esposa. Não pergunta, vai e faz, porque sou líder. Isso novamente não está nas Escrituras. Lembra do princípio? Uma só carne, amante e alguém que está procurando conhecer a esposa. Então a sua liderança é uma liderança sempre piedosa. A sua liderança é uma liderança que está buscando o bem da sua esposa. Você vai tomar as decisões pensando no melhor para ela, não o melhor para você. Casamento não é lugar de você pensar: eu estou casando para mim ser feliz. Casamento é para você pensar que você precisa fazer outra pessoa feliz, que é a sua esposa. Então esse é um tipo de liderança, uma liderança piedosa, que foca nas necessidades da esposa. Uma liderança que foca no propósito principal do casamento. Você sabe qual que é o seu principal projeto de casamento com a sua esposa? O que você deve fazer? Abra a Bíblia para mim, comigo aí, Efésios capítulo 5. Olha que texto. Maridos, Efésios capítulo 5, verso 25. Aqui está o alvo do marido. Diz a palavra do Senhor: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Como é que você deve liderar? Se entregando por ela. Por que você deve fazer isso? O verso 26 responde: para
que a santificasse. Cristo amou a igreja para santificar a igreja. É um projeto dele. Nós somos a noiva de Cristo. Quando ele morreu por nós cremos nele. A Bíblia diz que nós somos santos. Aí ele vai e compara isso com o papel do marido. Qual deve ser o propósito do marido dentro do casamento? Tornar a sua querida esposa mais santa do que ela é hoje. Menos pecadora do que ela é hoje. É um projeto de mudança na vida dela. E isso aqui é muito sério, irmãos. Pense no seguinte: se Deus uniu você com a sua esposa, pare para pensar da seguinte maneira: em todo o planeta, com a quantidade de mulheres que tem, que eu nem sei quantas são, mas sei que são muitas em todo o planeta, Deus escolheu essa que está do seu lado para ser a sua esposa. Não foi outra, foi essa, dentre todas. Para quê? Para que você pudesse santificar, ajudar no processo de santificação, ajudar no processo de crescimento, de transformação, para que ela pareça mais com Cristo a cada dia. E aí ele diz: mas é uma tarefa muito grande, você talvez pense, mas tem um recurso que o Senhor dá. E ele diz que o Senhor dá o quê? A palavra. Olha lá, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Você quer cumprir o seu propósito, Deus, para a sua vida, marido? Leia as Escrituras. Leia as Escrituras privadamente para o seu crescimento, e leia as Escrituras com a sua esposa. É uma lástima que poucos lares, poucos maridos leem a Bíblia com a sua esposa diariamente. É uma lástima. E talvez seja por isso que nós temos tantos lares fracos. Nós temos a vitamina, nós temos o poder de Deus e nós não usamos. Então lidere a sua esposa espiritualmente, com os alvos do lar. Lidere ela, cuide dela. Então, qual deve ser o objetivo do marido para desempenhar o seu papel de amar a sua esposa, a sua noiva? Aqui está: amá-la como Cristo amou, buscando a sua santificação por meio da palavra de Deus. Para quê? Apresentá-la santa a Deus. Um dia você vai estar diante de Deus, marido, o nosso marido não está diante do Senhor. E uma das coisas que você vai perguntar: como é que está a sua esposa? O que você fez com esse bem que eu dei para você? Com essa bênção que eu dei para você? A Bíblia diz que quem acha a esposa acha o bem e alcança o favor do Senhor. Então esse é o seu alvo. Então agora vamos pensar um pouco nas esposas agora, né? Que tal? Bom, né? Vamos falar para as irmãs. Qual o papel da esposa? Qual o papel da mulher casada? E novamente, gente, nós precisamos olhar para o referencial. Ok? Porque quando nós pensamos nisso, é muito difícil a gente olhar e falar: não posso fazer isso, não é isso. Não, acho que está errado a Bíblia. Nós temos que olhar para o referencial. O referencial é sempre Deus e a sua palavra. Vamos pensar então:
é agir como Cristo e amar como Cristo, qual é o papel da esposa então? O papel da esposa é agir como a igreja. O papel da esposa é agir como a igreja. E agora nós vamos pensar como que a igreja age. E eu já quero começar com essa palavra, que é difícil, porque ela é muito mal compreendida nos tempos atuais. Infelizmente, quando nós pensamos em submissão, nós, o marido vai colocar a esposa, tem que ir ali, ficar ali com a filha. Chegou o patrão. Comidinha já está pronta, está na mesa. Coloca o pé lá, mete o sapato. Quase se leva esse nível desse cara. Nós que estamos mulher não posso fazer isso, se ela quiser fazer, pode. Ok? Mas às vezes se coloca dessa forma. E não é. Então vamos pensar nesse conceito bíblico. Nosso texto diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Referencial novamente. Por que as mulheres devem ser submissas? Por causa do mandamento de Deus. E como que ela deve ser submissa? Como ao Senhor. Então, o conceito bíblico para a mulher ser submissa ao seu marido é ela fazer conforme ela faz para o Senhor, porque é um mandamento. E aí nós falamos e pensamos em alguns conceitos sobre submissão. E eu quero primeiramente pensar em alguns conceitos errados de submissão. O que não é submissão bíblica? Primeiro, o conceito que a mulher ela é inferior ao homem. Isso não é bíblico. Haja visto alguns textos. Eu quero citar 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. O marido é inferior? Não. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo que a esposa, a mulher, é herdeira da mesma graça que o marido. Ela não é nada inferior. Então nós podemos já esquecer esse conceito, que o marido, ele é superior à esposa, porque não é. Segundo conceito, errado. Algumas pessoas dizem que o marido é infalível. Nunca erra. Eu sei que nós somos quase lá. Brincadeira. O marido, ele erra, gente. Ele comete erros. E esse texto mesmo, ele vai trazer essa ideia para nós. Que o marido precisa viver a vida comum do lar com discernimento. Por quê? Porque ele erra, ele não está entendendo todas as coisas, ele precisa compreender. Pedro diz também que a mulher ela deve fazer tudo ali para trazer conhecimento para esse marido possa ser ganho. O marido não é perfeito. O marido ele erra, ele é falível. Então não é disso que a Bíblia está falando quando ela pede para a esposa ser submissa ao seu marido. Mas o que é submissão bíblica? A submissão bíblica é um plano de Deus para o funcionamento e a ordem da casa, para que as coisas vão bem, para que as coisas funcionem em harmonia. Então a esposa ela vai ouvir aquilo que o marido tem a dizer, ela vai considerar, ela vai dar as suas considerações, ela vai falar, e ela vai falar em amor, conforme Efésios capítulo 4, verso 17.
que nós devemos falar a verdade em amor, então a mulher não deve se privar disso. Ela tem que falar, ela tem que ajudar, ela tem que participar das decisões do marido, ela tem que estar ali no lar, cooperando juntamente com o marido. A ideia de submissão, quando nós olhamos para a igreja, gente, é uma ideia de cooperação, cooperar junto para o bem-estar do lar, para a edificação do lar. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 4, o Senhor Deus diz que Ele deu dons aos homens com vista ao aperfeiçoamento da igreja, da edificação da igreja. E a igreja simplesmente ela vai caminhando, ela vai trilhando esse caminho. Então a submissão bíblica está ligada com essa beleza de nós entendermos que Deus deu a mulher como cooperadoras para o homem vai agora caminhar juntos, os dois, lado a lado, sem esse conceito errado que o marido deve mandar na esposa, fazer dela uma escrava. Não é isso que a Bíblia diz assim. Agora, uma coisa também que fica muito claro, o homem receber esse encargo, irmãos, chega no momento que todos os recursos foram esgotados para a tomada de uma decisão, a palavra de quem deve prevalecer? O marido. Depois de todos os recursos, conversas, busca na palavra, tem situações que às vezes não consegue chegar ao consenso, e precisa, às vezes, não precisa ser tomada, alguma coisa precisa ser feita. Fala do marido. E se ele trilhar o caminho errado? Vou dar um conselho que eu ouvi alguns anos atrás. O cajado de Deus está sobre o pescoço dele se tomar a decisão errada. Seu papel é descansar. Deus abençoe. E se der errado, o seu papel não é lançar na cara dele e dizer: eu te disse, tá vendo? Se você me ouvisse só um pouquinho, eu já ouvi. Mas se você me ouvisse, nada disso estaria acontecendo. É o momento que você está ali apoiando, biblicamente falando, porque envolve o seu papel diante do Senhor. Segundo papel da esposa, ser uma auxiliadora adequada. É interessante o texto que nós lemos de Gênesis 2:18. Olha o texto diz: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quem fez? Deus. E deu qual função? Ser uma auxiliadora servidora. Referencial novamente? Deus. Ok? Novamente nós voltamos para a sua palavra. E a ideia aqui de auxiliadora é uma ideia de complemento perfeito. É o conceito que está por trás dessa palavra. É uma ideia de uma pessoa que foi adaptada para preencher aquela necessidade. Para pensar, irmãs, que papel bonito você tem. Você foi criada por Deus para preencher as necessidades do seu cônjuge. Ele não é perfeito sem você. Ele não é completo sem você. Ele precisa de você. E quem está dizendo isso é o próprio Deus. E aí sabe o que é mais velho? Nisso tudo. Novamente, pense aí. Enquanto os homens existem na face da terra, milhões, e Deus escolheu esse que está do seu lado. Glória a Deus.
E você é perfeita para Ele diante do Senhor. Porque Ele tem falhas, irmãs, e dificuldades que somente você, dentre todas as mulheres do planeta, pode ajudar a consertar. Porque Deus não erra. Faz sentido isso? Percebe, irmã? Que privilégio você tem? Então, quando ele dizer assim, eu sou perfeito, não acredite. Balela, mentira. Ok? E aí, pensando nessa ideia de companheirismo, algumas coisas que eu quero destacar aqui. Primeiro, irmãos e irmãs, emocionalmente, mulher, você é perfeita para suprir as necessidades do seu marido. Perfeito. Diante dos olhos do Senhor. Maridos tenha isso, irmãos. Ela é perfeita. Então não vá chorar suas lágrimas nos ombros de outra pessoa. Você tem a pessoa perfeita que Deus criou para você. Então, quando você não estiver bem, eu vou dizer para vocês uma coisa, que o homem, o trem que é chorão, qualquer coisa não está bem, está cheio de milímetros, né? Todo melancólico, todo certeza. Quando ele estiver assim, lembre-se, Deus criou você perfeita para ele. Ele precisa de você. Nas necessidades espiritual, irmãos, há uma grande bagunça hoje nos tempos atuais, porque os maridos não estão suprindo ou não estão trazendo a espiritualidade para o seu lar. E às vezes as esposas também, ela não ora mais pelo seu marido. Ore pelo seu marido. Invista tempo em oração por ele. Chame ele às vezes para ler a Bíblia com você, mesmo quando ele não faz, faça você, chama ele, gasta tempo. Haja com discernimento dentro do lar. A Bíblia diz que o marido não for ganho, a esposa pode ganhá-lo pelo seu justo comportamento dentro do lar, sem dizer palavra nenhuma. Então, a esposa, ela é necessária na vida do homem. É necessária na parte do intelecto. Quantas vezes o marido tem aquela dificuldade, eu parece que eu não estou enxergando bem, não estou vendo certas coisas, não estou raciocinando corretamente, e ela vem e fala, olha, não está certo, tem que pensar direito. Olha, faz dessa jeito, faz dessa forma. Eu não sei vocês me trânsito, às vezes eu me distraio facilmente. Às vezes ela fala, olha aqui, ó. Eu tenho que mudar a rota muitas vezes. Então precisa disso. No ministério, na igreja. Na igreja. Os dois estarem vindo para a igreja, o compromisso de estar na casa do Senhor. Então a esposa incentiva o seu marido a vir, a estar presente. Naqueles dias que ele não está nem muito bem, chame ele, ajude, apoie, dê palavras de encorajamento. Eu lembro de uma outra referência, uma outra história que eu vi de um pastor. Ele estava indo para a igreja e ele fala no seu testemunho que de vez em quando ele ia para a igreja, ele estava dirigindo e batia um abatimento profundo na sua alma. Ele começava a pensar, eu preciso pregar, e eu não estou bem para pregar hoje. E aí ele começava a ficar desanimado, ele começava a se entristecer. E ele fala assim, mas parece que toda a minha esperança se foi, toda a minha fé se foi. A esposa olhava para ele e dizia assim, querido, você está sentindo aquilo de novo, não é verdade?
fala assim: és tu. E ela simplesmente dizia: o Senhor vai te ajudar novamente. Ele vai te ajudar novamente. Então tenha palavras de encorajamento para o seu marido. Fala: Deus vai te ajudar novamente, querido. Deus vai estar com você de novo na sua luta. Outra vez Ele vai estar. Então, o papel da esposa como auxiliadora, auxiliando esse marido. Por último, alguém que age como a igreja deve ter reverência. E aqui novamente nós precisamos trabalhar bem o conceito. Nessa questão de reverência, a questão de reverência é a ideia de você respeitar o seu marido, de você honrar o seu marido, de você preferir o seu marido dentre todas as pessoas. A ideia aqui é de você louvar a Deus pelo seu marido, de você amar esse homem e admirar. Nosso texto de 1 Pedro diz: pois foi assim também que assim mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissa ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Olha como essa mulher trata esse marido. Ela chama ele de Senhor, ela reverencia ele, ela honra esse marido. Aí você fala assim: mas Sara, pastor, ela teve tantos erros, né? Sim, ela teve. Isso mostra que a esposa não vai ser perfeita. Ela não vai acertar sempre. Você não vai acertar sempre, meu irmão. Você vai errar aqui e acolá. Mas que o seu marido possa olhar para você e ele possa ver em você, e acima de tudo, o Senhor possa ver em você alguém que ali está respeitando o seu marido. Você respeita o que ele diz, você considera o que ele tem a dizer, você está pronta para expressar gratidão a Deus pela vida do seu marido. Quando foi a última vez, minha irmã, que você disse assim para o seu marido: marido, meu querido, meu amado, eu me sinto tão feliz do seu lado. Você cuida tão bem de mim que eu não sei nem expressar com palavras a gratidão que eu tenho no meu coração pela sua vida. Qual foi a última vez que você expressou gratidão a Deus? Qual foi a última vez que você disse: marido, eu louvo a Deus pela sua vida, mesmo você não sendo perfeito? Qual foi a última vez que você, ao acordar, disse para ele: querido, eu te amo, você é o meu amor, você é o meu presente do Senhor? Então, essa ideia de referência à palavra, gente. Ah, mas eu estou tendo um dia difícil. Não importa. Volte-se para o referencial. Volte-se para a palavra. Você não precisa ser governado pelas suas emoções, nem pelos seus desejos. Você pode ser governado pela palavra do Senhor. Porque você agindo assim, seguindo esse plano, esse papel que o Senhor, Deus, deu para você, minha irmã, com certeza o seu lar será transformado, seu lar será modificado naquelas áreas que precisam ser. Às vezes nós falamos assim: Senhor, mude o meu lar.
Senhor, mude o meu marido. Senhor, mude as circunstâncias. E a resposta de Deus vai ser não, porque antes disso tudo aconteceu, eu preciso mudar. Quantos lares estão em frangalhos, irmãos? Porque nem o marido, nem a esposa estão olhando para o referencial maior, que é Deus e a sua palavra. Estão sendo guiados pelos sentimentos, estão sendo guiados pelas mágoas, estão sendo guiados por pecados de um ou de outro, ao invés de perdoar, ao invés de levar sobre Cristo, ao invés de entregar ao Senhor e fazer aquilo que o Senhor espera que você faça. E antes que você pergunte, mas pastor, e se meu marido não estiver cumprindo o papel dele como marido segundo a Bíblia? E se minha esposa não estiver cumprindo o seu papel segundo a Bíblia, pastor, o que eu faço? Você tem duas ferramentas que são importantes. Primeiro, você ora. Ora. A Bíblia diz: muito pode na sua eficácia a súplica do justo. Segundo lugar, ou juntamente, não é necessariamente uma ordem, né? Segundo lugar, você adore a Deus pelo casamento que você tem, pelo relacionamento que você tem. Você adora isso. Adore a Deus. Foi Deus que deu. E bendito seja o nome do Senhor. E se Ele deu, e a pessoa que você está vivendo tem falha, sem defeito, lembre-se do princípio bíblico. Deus escolheu você para estar do lado dele, para estar do lado dela. Não foi outra pessoa. Lembre-se disso. Foi Deus que escolheu. E Deus tem as ferramentas para ajudar vocês. Procure ajuda. Está difícil. Procure ajuda. Procure a igreja. Procure seu pastor. Ele vai estar junto com você. Ele vai orar com você. Ele vai te dar instrução bíblica. Mas não fique padecendo, chorando, sem exercer aquilo que o Senhor espera que você faça. Meus queridos, que Deus vos abençoe. O Senhor nos ajude, homens, a amar as nossas esposas. Que o Senhor nos ajude a entender e estudar as nossas esposas. Que o Senhor nos ajude a liderar as nossas esposas. Que o Senhor ajude as amadas irmãs a serem submissas biblicamente ao seu marido. Que o Senhor ajude vocês a serem auxiliadoras fiéis cada dia do seu marido. E que o Senhor ajude você a reverenciar, honrando este homem que o Senhor te deu, que é um presente do Senhor, um presente da graça de Deus para você. Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos princípios da tua palavra. E novamente nós queremos voltar, Deus querido, para o referencial. O referencial é o Senhor. O referencial é a tua palavra. Então, Deus, por mais difícil que possa parecer, nos ajude, Deus, a retornarmos à palavra. Nos ajude, Senhor, a fazer a tua vontade. E nos ajude, Deus, para que os nossos lares, o nosso casamento, ele venha, Deus, crescer e florescer para a honra e glória do Deus bendito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém, meus irmãos? Amém. Amém mesmo? Vocês gostaram? Que bênção, né? Fiquei ali sentado. Uau! Gostaria de convidar o nosso amado pastor Domiciano para fazer aqui o encerramento e nos dar uma palavrinha.
E gostaria de convidar também a Natália para ficar por aqui para passar as orientações